Olá, você que nos acompanha nesse terceiro encontro do nosso curso sobre o novo sujeito coletivo, a governança de população em três tempos do capitalismo. No primeiro encontro, lembrando, tivemos um debate problematizando a questão social no Brasil, tratando de vários aspectos, um relacionado à questão sindical, trabalhista, do ponto de vista urbano, outro olhando a questão do campo, as transformações do campo brasileiro e suas implicações sociais. Também tivemos a oportunidade, de levantar temas e debates em torno, da presença da economia feminista no Brasil, o avanço, a importância da presença feminina nas atividades mercantis, mas também nos cuidados, e por fim, um debate a respeito da questão histórica, do tema social. No segundo encontro, nós tivemos a oportunidade, então, de fazermos um percurso mais amplo, panorâmico, sobre o tema da questão social, não apenas preocupado em entender no capitalismo do século XXI, mas também uma abordagem que nos fez refletir desde um período mais longevo, chamado eixo axial, o eixo em que se constituiu as primeiras visões de profetas, de filósofos sobre a injustiça, sobre a desigualdade, sobre a forma de vida em civilizações, um período anterior ao nascimento de Cristo, inclusive incluindo esse período de formatação e consolidação do cristianismo, passando pela Idade Média, o obscurantismo e a centralidade do conhecimento nos mosteiros, sucedido porque representou o Renascimento e o Iluminismo, como o florescimento e descentralização do conhecimento a partir da Europa, e por fim, o período atual, não é, de forte predomínio, agora das chamadas Big Techs, grandes empresas privadas, são praticamente um oligopólio, que estão concentrando o domínio do conhecimento e, portanto, trazendo o próprio risco de talvez uma nova Idade Média, né, com alguma comparação ao que foi o período entre o século V e o século XV, da nossa história. Bom, agora, na aula de hoje e nas 2 seguintes que nos restam, nós vamos entrar, de fato, no Brasil, e aí um recorrido histórico, que é o objetivo, desse encontro, tratarmos do que seria o novo sujeito social, sujeito coletivo, que emerge, da sociedade agrária, que o Brasil percorre basicamente entre as décadas de 1820, e 1920. São um período longo, 10 décadas, como sabemos, e que, de certa maneira, marca aí a formação e o desenvolvimento da sociedade brasileira a partir da independência. E, então, esse é o objetivo da aula de hoje. Nós teremos na semana que vem uma discussão sobre o que seria o novo sujeito coletivo da sociedade urbana industrial, percorrendo o período das décadas de 1930 às décadas de 1980, para então, na nossa última aula, podermos tratar então, de fato, do novo sujeito coletivo nessa sociedade de serviços hiperconectada da era digital que estamos vivendo. Então, esse é o programa. Agradeço muito a participação, a colaboração de estarmos juntos nesse curso, que tem mais de 2.500 inscritos e outro conjunto de pessoas que estão nos acompanhando também pelo YouTube. Você que se inscreveu, não esqueça, a partir das 19h45 de hoje, poder, então, se manifestar, na lista de presença, que vai estar no nosso chat, para que você possa, então, registrar a sua participação e fazer jus ao certificado
que o Instituto de Economia, da Universidade Estadual de Campinas, por meio do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, disponibilizará. Devem ser 4 presenças registradas nos 5 encontros que nós estaremos fazendo até completar, então, esse mini curso. Bom, então, vamos, de imediato atentar para, o conteúdo deste nosso encontro. Como falei logo no início, né, nós vamos tratar da sociedade agrária no Brasil, que basicamente ela tem um período longevo, considerando a independência de 1822, basicamente até a Revolução de 1930, que ainda mantém a sociedade agrária, mas já em transformação para uma sociedade urbana industrial. Esse é o objeto, como antecipamos, do encontro no próximo domingo. Mas nesse, então, nós podemos talvez dividir melhor esse período de um século praticamente, de presença, de domínio da sociedade agrária em 2 fases distintas. Uma primeira, que vai basicamente da independência de 1822 até o fim, da monarquia, ou seja, foram praticamente 67 anos, entre 1822 e 1888, 89, em que nós tivemos, então, o predomínio, de uma sociedade agrária, mercantil e escravista. No período subsequente, de 42 anos, entre 1889 a 1930, nós já não tivemos mais, então, nem a monarquia, tampouco o escravismo, mas a sociedade agrária permaneceu, agora assentada no capitalismo nascente. Então, trata-se de um período diferente, embora, submetido à sociedade agrária que predominou, então, durante esse longo período. Podemos, talvez, ressaltar logo que a independência nacional, não é, um ato, importantíssimo de constituição de um país, de um novo país, não ocorreu, não é, em favor, digamos, do povo colonizado, né, o povo que se encontrava, então, no território nacional após, 3 séculos de domínio português, né, ou seja, a independência, não se deu em favor do indígena, do africano, o escravo africano, do miscigenado, homens e mulheres livres, né. Mas também não podemos dizer que a independência, foi, então, favorável ou contrária, se quisermos, ao colonizador português, né. A independência, sim, procurou manter, de certa forma, o que havia já sido feito até então, do ponto de vista do colonizador, e que, sem negar a colonização, buscou dar continuidade ao processo de governança de população e território, do país, mantendo a estrutura produtiva proveniente, então, do período anterior, né. Embora fôssemos um país, independente, soberano politicamente, a estrutura produtiva se manteve, estrutura produtiva assentada, então, na produção por meio de latifúndios, grandes extensões de terras, trabalhadas por escravos, né, em produção voltada para o exterior, uma espécie de monocultura, alguns poucos produtos, voltados para a demanda externa. Isso vinha do período colonial e, de certa maneira, essa estrutura produtiva foi sendo mantida, mesmo com a independência nacional. Esse período em que se constituiu a monarquia, nós não tivemos, de fato, o capitalismo instalado, mas também podemos dizer que houve, nesse período superior a 6 décadas, que marca o período imperial, a um gradualismo, na transição, do que poderia ser considerado uma economia mercantil para o capitalismo, reconhecendo especialmente a partir, então, do entrave que foi, no primeiro império, vamos dizer assim, até 1840,
sobretudo com a abdicação de Dom Pedro I e o ingresso no período regencial, que foi um período em que o liberalismo predominou e colocou em xeque, inclusive, a unidade nacional, tendo em vista uma recorrência de fortes movimentos rebeldes, podemos dizer até conflitos e tentativas revolucionárias em várias províncias daquela época. O Segundo Império, a partir de 1840, estabelece, então, uma certa normalidade, estabiliza os movimentos insurgentes, que havia até então, e, ao mesmo tempo, vai, caminhando gradualmente para chegar até, o final da década de 1880 a uma transição praticamente completa para o capitalismo. Isso já começa em 1850, com o fim do tráfico negreiro, por exemplo, que vai, gradualmente asfixiar a oferta de escravos vindo da África, o estabelecimento da propriedade privada também, com a chamada Lei de Terras, né, que estabelece, então, um mercado de terras, praticamente consolidando o poder, não é, do grande proprietário rural e, ao mesmo tempo, a aprovação do, Código Comercial, não é, que já então as regras, desse mercado, desse comércio, através de contratos e, com a presença do poder judiciário na resolução de conflitos. E posteriormente nós vamos ter outras medidas gradativas que vão tentando limitar, a própria oferta de escravos, interna, como a lei do ventre livre, por exemplo, lei dos sexagenários. Enfim, tudo isso vai nos levar basicamente a um momento de transição, para a consolidação do capitalismo nascente, e aí se dá justamente com o período da monarquia, da fim da monarquia e o estabelecimento da república. Mas o que interessa, digamos, destacar nesse primeiro momento, da sociedade agrária, mercantil escravista, é justamente o aparecimento de um coletivo, populacional que está à margem, que não se encaixa na ordem, mercantil escravista predominante na época. A ordem era, de um lado, separar o proprietário de terra e de escravos, né, e de outro, os próprios escravos. Então, o modelo da sociedade era, nesse sentido, a relação entre proprietários de terras e escravos e, e de outro lado, os próprios escravos. E o que nós vamos ver é, na verdade, o crescimento de uma população livre que não se encaixa como proprietário, porque não tem terras, não tem escravos, e tampouco é escravos. Nós estamos falando, de certa maneira, do chamado agregado social, um conceito utilizado para se referir ao século XIX, né? O agregado social seria um sujeito coletivo, livre, geralmente pobre, que vivia fora da relação proprietário-escravo, uma camada social, digamos, intermediária no meio rural, sem posse de terras, sem escravos e muito menos sendo escravo. Vivia, de certa forma, perambulando, prestando serviços em troca de moradia e sustento na agricultura, de subsistência em geral, cuidando do gado e trabalhos domésticos alheio, né. Então nós estamos falando desse agregado social que também mantinha uma certa relação de favor e dependência com o próprio proprietário, mantendo tradições culturais e práticas religiosas próprias, desse segmento que não se encaixava, portanto, né, naquela posição de proprietário ou de escravos, né. Ele estava na fronteira desta relação. Então, homens e mulheres livres, né, numa ordem mercantil escravista, sem, obviamente, haver um mercado de trabalho que pudesse, de certa maneira, relacionar esse potencial da população livre, né. Então, só alguns dados me parecem importantes para reafirmar o que nós estamos falando em relação a essa, presença crescente, desse contingente de população que não se enquadra
nesta condição de proprietário ou escravo. Por exemplo, em 1822, é estimativa, não tem dado oficial, né, mas as estimativas apontavam que a população residente no Brasil era em torno de 4,5 milhões de pessoas, isso em 1822. Desses 4,5 milhões de residentes, um terço era formada por escravos, ou seja, nós tínhamos praticamente 2/3 da população daquele momento que não era escrava. Hum. Obviamente, uma parte muito pequena era considerada proprietária, e o restante ficava nesse vácuo entre proprietário e escravidão, né. Claro que uma parte grande, era constituída também além de senhores de terras e de escravos, né, nós estamos falando também de uma parte que era o clero, que pertencia ao Estado, né, a própria família real, a nobreza, mas o resto era um contingente, de homens e mulheres livres, inclusive, negros, miscigenados e inclusive brancos, né. Em 1850, então 1850 é importante porque é o fim do tráfico negreiro, né. A população estimada do Brasil, foi de 8 milhões de brasileiros, e nós tínhamos 35%, um pouquinho mais do que um terço de escravos, cerca de 2,8 milhões, de escravos para 5,2 milhões de não escravos. Então, obviamente, ali a ascensão do tráfico negreiro foi muito importante, como era a principal atividade econômica mais rentável do país, mas ela se finda em 1850. 1872, agora sim nós temos dados oficiais, porque diz respeito ao primeiro censo demográfico realizado no Brasil, né. O censo que foi feito com a participação de padres, delegados de polícia, delegados de paz, ou seja, o que havia ali para poder contar a população quando não existia ainda recenseadores como nós conhecemos. Bom, os dados oficiais do primeiro censo demográfico brasileiro, dão conta que nós tínhamos 10.100.000 residentes, sendo 15,2%, ou 1,5 milhão, de escravos, né, e cerca de 380.000 imigrantes, que é um segmento que vai crescer no Brasil para e passo à queda da presença de escravos, né, uma substituição paulatina, especialmente em regiões mais dinâmicas, especialmente no sudeste do país, em que o imigrante vai ocupando postos que anteriormente eram exercidos pelos escravos, uma vez que havia um preconceito da elite agrária daquele momento em acreditar que o trabalho só era possível através em sendo forçado, né, com a violência que acompanhava, e, portanto, o trabalho livre somente seria possível para a disciplina existente na mão de obra branca, né, uma visão, como sabemos, racista. E, de todo modo, então, eu só quero ressaltar, não é, que nós, em 1872, tínhamos 1.500.000 escravos, que é o mesmo número, praticamente, de 1822. Só que a população em 1822 era 4,5 milhões, e em 1872, 10,1 milhões. Então, caiu a participação da população escravizada, mas aumentou a população não escrava, né, e não aumentou o número de proprietários na mesma proporção. Para fechar esse período, em 1888, aí não é dado oficial, é uma estimativa que o Brasil teria alcançado cerca de 13 milhões de habitantes, mas somente 723.000 escravos, ou seja, no ano da abolição, o Brasil tinha menos de 6% do total de sua população na condição de escravos, ou seja, a maior parte, mais de 90% da população, não era escrava. Uma parte, como sabemos, era proprietária, ainda estava vinculada ao clero, uma parte da nobreza, família real, etc., mas havia um contingente enorme de brasileiros, não é, que não se encaixavam, portanto, na condição de proprietário ou de escravos, né. Entre 1822 e 1888, a população foi multiplicada, na verdade, por 2,9 vezes, a população não escrava foi multiplicada por 4,1 vezes, e a população escrava cresceu menos de 50%, né. Então, o que eu quero chamar a atenção nesse sentido é que esse novo sujeito coletivo que emerge da sociedade agrária escravista, não é,
é um contingente que não se encaixa na condição de proprietário e, portanto, também não se encaixa na condição de escravo. Ela é uma população sobrante nesse sentido. Aí aos requisitos desta ordem escravista, né? Tomando ainda mais dados, espero não cansá-los com essas informações, mas parece importante, resgatando dados oficiais do Censo Demográfico de 1872, né? Para vocês terem uma ideia, dos 10,1 milhões de habitantes que o Brasil tinha naquele ano, 41,6% eram considerados inativos, ou eram crianças, eram idosos, doentes, ou eram vinculados ao sacerdócio, não é? À nobreza, à família real, etc. Então, nós tínhamos 58% daquela população considerada ativo, que dava mais ou menos 5,9 milhões de pessoas. Desses 5,9 milhões de brasileiros considerados ativos, né, ou seria no conceito hoje de população economicamente ativa, 69,5 estavam ocupados no campo, quase 70% da população ocupada no campo, sendo que esse número equivaleria, então, a 4,1 milhões de brasileiros no campo, sendo 1,5 milhão de escravos e 3,1 milhões de não escravos na atividade agropecuária. E nós tínhamos 30,5% da população economicamente ativa que não estava em atividades laborais no campo. Uma coisa em torno de 1.800.000 pessoas, sendo que desse 1.800.000 pessoas, 1,6 milhões eram em atividades domésticas, né? E 200.000 em atividades não agrárias, domésticas, e até mesmo alguma coisa vinculada à atividade industrial, né? Então, nós podemos perceber justamente que havia, na verdade, um contingente de brasileiros já ocupados em atividades agropecuárias, no campo, não é? E não eram escravos, mas não eram numa condição própria que lhe desse, na verdade, uma definição e identidade. Então, por isso que se utiliza justamente agregados sociais como uma condição que não se encaixa nesta ordem escravista que tinha dois segmentos, os proprietários e os escravos. E esta população sobrante, digamos, a esta ordem escravista, foi sendo, na realidade, assediada, né, por movimentos de natureza religiosa e também de natureza rebelde, violenta. Eu listei aqui pelo menos três momentos importantes, chamadas Revoltas de Bonito, que aconteceu em Pernambuco entre 1820 e 1830, em que ocorreu um massacre de Bonito com 91 mortos e centenas de presos, né? Segmentos com alguma vinculação crítica religiosa em relação a esta ordem que se estabelecia em que uma parcela crescente da população não tinha condições de se encaixar, né? Nós temos também a revolta dos Muckers, que ocorreu no Rio Grande do Sul entre 1868 e 1874, uma personagem alemã, Maurer, Jacobina Maurer, né, que havia liderado um grupo de milenaristas, né, de natureza religiosa, que entraram em conflito com o que havia desta ordem escravista predominante, né? Não podemos, evidentemente, deixar de lembrar o que foi a campanha abolicionista, esse principal movimento social do Brasil do período imperial. Entre 1868 e 1888 foram 2 décadas de conflitos, de organização, muito importante no Brasil. Há uma estimativa, por exemplo, que conta que cerca de 700.000 pessoas foram mortas, sobretudo escravos e defensores da libertação deles, nesse período, sejam por punições, sejam por castigos, seja por resultado de conflitos e lutas nesse movimento tão importante que ocorreu no Brasil em torno da abolição da escravatura. Então, com isso, a gente tem um primeiro momento, não é, que tem uma população que sobra, não é, na ordem econômica, social e política estabelecida do período imperial, que tinha como a estrutura produtiva a
posse da terra através do latifúndio, o proprietário de terras, que simultaneamente também tinha a propriedade do escravo. E de outro lado você tinha os escravos, né? E, em não sendo escravo nem proprietário, foi crescendo um segmento que, de certa maneira, foi passado a ser visto como, eh, perturbador desta ordem e, de maneira geral, uma preocupação em torno, da realização de uma contra-revolução preventiva a esse ao possível a possível perturbação à ordem que vinha desse segmento que não se encaixava, seja proprietário, seja escravo. E assim nós podemos entrar, então, no segundo momento da sociedade agrária, desse período de 100 anos, que se dá justamente com a instalação, do capitalismo, com a transição para uma sociedade de classes, né, que ocorre através de um golpe, de Estado, golpe que viabiliza a proclamação da república no Brasil em 1889. Então, de 1889 a 1930, nós vamos falar, então, da chamada república, a primeira república, mais conhecida como República Velha, que, de certa maneira, vai ser responsável, não é, por, eh, transformar, não é, os chamados agregados sociais, esse sujeito coletivo da sociedade agrária escravista, para agora uma massa inorgânica aos requisitos do capitalismo nascente. Ou seja, nós temos, nesse período em que se instala o capitalismo no Brasil, o capitalismo nascente, ele, na verdade, vai ter capacidade de absorver uma parte, da população, vamos usar aqui os termos do Caio Prado Júnior, não é? Uma massa orgânica ao capital, ou seja, são, na verdade, trabalhadores que estarão submetidos à relação capital-trabalho, né? De um lado o capitalista, o empregador, de outro lado o empregado, o assalariado, o operário, que vai ganhando dimensão e criando, na verdade, conflitos próprios da ordem capitalista, né. Mas como menciona o Caio Prado, essa massa orgânica do capital, tendo em vista um capitalismo ainda nascente, né, em determinadas regiões, muito voltadas à exportação de produtos de monocultura no país, né, ele não é, na verdade, suficientemente, empoderado para absorver o conjunto da população, trabalhadora brasileira. Então nós vamos ter uma parte da população que sobra esse capitalismo nascente, que não é massa orgânica desse capital, né, ou seja, é uma massa inorgânica aos requisitos do capital, ela não se encaixa nesse capitalismo, ela é sobrante nesse sentido. E justamente esse contingente, da população, não é, ela resulta da forma com que a República Velha, foi se instaurada, ela não, como falamos, foi um golpe de Estado, né, não foi uma revolução popular, não é? Ela teve um caráter conservador contra ameaças, de certa maneira, preventivas à alteração da estrutura de poder, e nesse sentido é uma contra-revolução preventiva que se dá sob o controle das elites agrárias na implantação do capitalismo, sem, na verdade, responder com direitos sociais, trabalhistas. Isso é uma longa jornada de disputa que vai se dando lentamente e concentrado nessa massa orgânica dos requisitos do capital. A inorgânica fica totalmente de fora, né? Então, essa passagem tão conservadora, que de certa maneira não respondeu à campanha abolicionistas, porque se a gente lembrar os principais abolicionistas, Rui Barbosa, né, tem outros que lutaram pela abolição da escravatura, não é? Não era, obviamente, somente a libertação do escravo, claro que passava por isso, mas, vinha acompanhado de um programa de distribuição de terras, né, uma tentativa de construção de uma classe camponesa, branca e não branca, ex-escravos, né. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, a Lei Áurea praticamente só falou na libertação dos escravos e ponto final. Então, essa transição do ex-escravo, né, do escravismo para o trabalho livre, submetido ao capitalismo constitutivo de mercados de trabalhos, ainda muito de uma natureza regional,
não é? Ele não vai ser suficiente para absorver essa totalidade da população. Nós temos uma parcela crescente dos trabalhadores dessa massa orgânica constituída por imigrantes, né? Havia o preconceito, identificado como desclassificados, vagabundos, né? Preguiçosos, que só trabalhavam através da violência, do trabalho forçado. Então, esse segmento que veio da escravidão foi sendo marginalizado, excluídos no capitalismo nascente, e por conta disso, de certa maneira, nós vamos perceber que tem aí uma massa sobrante que vai se constituindo um novo sujeito coletivo, agora sob o capitalismo, né? E é identificado como uma massa inorgânica ao capital. Eu estou aqui com dados do censo de 1920. Tem gente que não gosta de dados, eu acho que isso é importante, um certo empirismo para sustentar as ideias. Então, o censo de 1920, que é um censo importante, um dos melhores censos, inclusive, realizado desde 1872, ele contabilizou 30,6 milhões de brasileiros, sendo que 69% desse contingente foi considerado inativo, ou seja, não era considerado população economicamente ativa. E somente 9,5 milhões que foram considerados ativos, ou seja, equivalia a apenas 31% da população contabilizada em 1920. Desses 9,5 milhões que conformavam a força de trabalho livre do Brasil, 6,4 milhões estavam no trabalho no campo, ou seja, 67% nas atividades laborais agrárias, 1,5 milhão, ou 16%, em atividades domésticas, né? Lembrando que, segundo o censo de 1872, nós tivemos uma parcela muito grande da população em atividades domésticas, né? Nós tínhamos, por exemplo, 1,6 milhões, né, de trabalhadores domésticos, e o censo de 1920 dá basicamente quase a mesma coisa, 1,5 milhão de atividades domésticas, né? E chegamos aí, então, já a ter 17% da população economicamente ativa ocupada em atividades que não eram do campo, não eram domésticas, possivelmente uma parte vinculada às atividades urbanas, até mesmo industriais, mas atividades comerciais, bancárias, comércio externo, segurança, um pouco do Estado, que ali ganhava proporção. Bom, então esses são os dados relativos a essa composição da sociedade agrária sob o capitalismo nascente, né, e que construiu, então, uma ordem que, de um lado, era o capitalista, o empregador, né, o contratante de mão de obra para os trabalhos, geração de trabalhos, e, de outro lado, o empregado, não é? O operário, o assalariado, o funcionário, o servidor, na condição, então, de subordinado à relação capitalista. E nós temos, portanto, uma parcela da população que não se encaixa e que nós podemos identificá-la como, então, um sujeito coletivo, né, e que, obviamente, um sujeito coletivo assediado crescentemente por insatisfações, né, por injustiça daquele Brasil tão primitivo, tão atrasado, né, com ausência de políticas públicas, uma massa da população analfabeta, enfim, um contingente enorme que, de certa maneira, vai ser também assediado por um movimento que aí sim de proporções importantes, mais importantes que no período da República, que é, desculpe, do período da monarquia, mas que ocorre no período da Primeira República, a República Velha, que é um movimento que combina, de um lado, o banditismo social com o fanatismo religioso, né, que é o espaço de construção de uma organização dessa população sobrante, desse sujeito coletivo que está à margem desse capitalismo nascente, né. Então, também aqui vou listar algumas referências importantes, né, sobre, por exemplo, o fanatismo religioso, a religiosidade popular como um elemento de agregação, de construção de valores, de perspectivas para esta população que não vê no capitalismo ali iniciante como uma alternativa de sobrevivência, de subsistência.
Então temos um movimento importante que foi justamente a Guerra de Canudos. Essa é uma referência, um marco especial, né, contado por Euclides da Cunha, a partir da liderança de Antônio Conselheiro, que de um contingente de sertanejos, né, sertanejos que viviam, muito diferentemente da população litorânea do país. E, sobretudo, à margem desse capitalismo, buscou, encontrar uma forma de subsistência através de atividades coletivas, conduzidas pela liderança, religiosa. E foi fortemente desmontado, agressivamente, e violentamente, destruído pelas forças da República, né, que identificavam como sendo um movimento monarquista, por exemplo, né, não percebendo que se tratava de um problema social de uma república muito excludente, né, uma república que prometia progresso, mas oferecia exclusão social, oferecia, condições em que não era possível viver de forma decente, a presença da pobreza, da fome, enfim, uma realidade de uma população cuja expectativa média de vida não superava 34 anos de vida, né. Podemos também, considerar a importante Guerra do Contestado entre 1912 e 1916, um conflito que ocorreu aí entre os estados, de Santa Catarina e Paraná. Foi uma resistência, à expropriação de terras, que naquele momento era imposto, por forças do capitalismo estrangeiro, na construção de uma ferrovia, diante da expulsão, de camponeses da terra que era o seu sustento. Monges, né, lideraram então uma reação, oferecendo uma defesa espiritual, frente à destruição da vida rural, e foi um conflito muito violento também, com muitos mortos. Tem um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar, que está relacionado a um culto popular, né, difundido a partir do padre Cícero, uma figura enigmática, do Nordeste, no período de 1889 a 1934, né. Prevaleceu em Juazeiro do Norte, uma peregrinação em massa, motivada por milagres que, de certa maneira, foram propagados, em que esse padre Cícero, um líder espiritual e político, né, oferecia curas e, de certa maneira, conduzia uma massa da população, né, sobrante diante das injustiças, da fome, da ausência de expectativa, buscava, nessa forma, um alimento, para a sua vida, né. Também o movimento de Santa Dica, que aconteceu em Lagodinha, em Goiás. O líder, Gomes, conhecido como Santa Dica, né, também teve um papel importante, atraindo um contingente muito grande de brasileiros sobrantes naquela época, seguidores, né, em busca de curas, profecias, proteção religiosa. Havia também os chamados beatos itinerantes, especialmente no sertão nordestino, se espalhavam, pregando a penitência, o castigo divino, a salvação coletiva, dada a realidade local, né, econômica, da fome, e o fanatismo, então, religioso na República Velha era um produto de uma sociedade agrária, capitalista, profundamente desigual, né, em que sobrantes eram, na verdade, conduzidos à margem, ou, no que era a ordem da República Velha, entender a questão social como um caso de polícia, né, violência do Estado, liberal, predominante da República Velha. Além do fanatismo religioso, né, a sociedade agrária capitalista submetida à República Velha, nós também podemos falar que esta massa inorgânica, esse sujeito coletivo que se forma, foi também, de certa maneira, submetido não somente ao fanatismo religioso, cultura religiosa popular, mas também o próprio banditismo social, né, o caráter da ilegalidade, mas com forte apelo, na sociedade, especialmente em relação às injustiças, né. Então, certamente não podemos esquecer, né, o Cangaço, a liderança de Lampião, mas também Eutônio Silvino, que veio antes dele,
mas no período de 1910 a 1930 foi fundamental, né, percorrendo 7 estados do Nordeste, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará e Paraíba, né, como uma liderança que tratava como sendo justiceiro no sertão do Nordeste, organizado na forma de bandos, fenômeno social e político próprio daquela época, rebeldes primitivos, né, que para a elite, para a ordem capitalista ali então vigente, era percebido como um criminoso sanguinário para autoridades e também a própria elite, enquanto que, digamos assim, no meio popular, né, era visto como justiceiro na luta contra abusos de coronéis e políticos contra os sertanejos, uma espécie de Robin Hood brasileiro. Há também outro aspecto que é importante chamar a atenção, agora olhando o estado de São Paulo, né, há um chamado banditismo caipira, no interior de São Paulo, de um sujeito chamado Dioguinho, Diogo Figueira, entre 1894 e 1897, teve um papel também identificado como uma espécie de Robin Hood, com um contingente de assassinatos sob encomenda em torno da economia cafeeira, servindo a uns coronéis e contrários aos outros, né, e sendo tratado como uma espécie de justiceiro numa ordem tão excludente como aquela. Há outro personagem, Antônio Dó, um bandoleiro do norte de Minas Gerais, também ficou conhecido do período das décadas de 1910 e 1920, atuando em torno do Rio São Francisco, em conflitos contra as disputas locais que haviam, em grande medida, visto como criminoso, né, pelas autoridades, mas também vingador e justiceiro por setores populares. Falo ainda da jagunçagem no sertão mineiro, goiano e baiano, que também marca de violência contida no meio rural, em que se atuavam um contingente de sobrantes como capangas de fazendeiros, soldados privados, cobradores de dívida, assassinos de políticos ou chefes de bandos autônomos. Na ausência de justiça estatal, uma forma de justicialismo, né, é praticado, então, de forma mais violenta possível, especialmente em torno desta massa sobrante ao capitalismo. Então, era, na verdade, um período em que ganhou dimensão bandos armados, milícias, ligados tanto aos poderosos locais, como também contrários, em forma muito violenta, em torno da organização desta sociedade tão primitiva, né, que se deu. Bom, vamos passando aqui para entender, portanto, esse período, o segundo período da sociedade agrária, a partir, então, da República Velha, não é? Que essa massa inorgânica foi produto de um capitalismo nascente incapaz de incluir a todos, e, portanto, uma massa que sobrou os seus requisitos, né, passou a ser, de certa maneira, um espaço de ação fora do capitalismo, conduzido pelo fanatismo religioso e o banditismo social, em que vigorava a pobreza, a miséria, a fome, a luta pela terra, a proteção, a tentativa de sobrevivência num mundo muito cruel e primitivo que fora, então, esse passado da sociedade agrária. A religião oferecia a linguagem da esperança e o messianismo popular buscava transformar o sofrimento social em promessa de redenção coletiva, atraindo massas de grande porte. O banditismo social, também como rebelde primitivo, naquela sociedade, operava diante das desigualdades próprias de uma transição tão violenta que ocorreu para uma nova forma de dominação capitalista. Eram vistos como justiceiros, protetores, mas também como assassinos, criminosos pelo Estado e pela elite existente. Então, podemos finalizar concluindo, não é, que nós tivemos, então, dois contextos
na sociedade agrária, a sociedade agrária submetida ao período do escravismo, de uma economia mercantil dominada pelo império, pela monarquia, em que avançou um conjunto da população que sobrava a uma relação, a uma ordem definida por proprietários de terras de um lado e de escravos e de outros escravos. Ela não se enquadrava, não é, era intermediária essas 2 situações. E por outro lado, e obviamente também ao mesmo tempo submetidos a, mobilizações de natureza religiosa e até mesmo, de natureza, criminal, né, ilegal. No segundo período da presença da República, a República Velha, em que o capitalismo vai avançando, mas ainda sem contaminar a total contingente da população trabalhadora, ele organiza uma parte identificada como massa orgânica, mas há uma sobrante parcela inorgânica aos requisitos do capital, que na dimensão, daquela sociedade agrária capitalista vai ser objeto inclusive de interferências de organização à margem do capitalismo pelo messianismo, pelo fanatismo religioso de um lado e de outro lado o banditismo social, né. Então é isso que marca a sociedade agrária e as características desse sujeito coletivo que, estamos tentando identificar, ao longo da trajetória brasileira. Vou ficar por aqui, agradecendo a atenção de vocês e vamos então às perguntas que foram já formuladas e que o Davi Carvalho, que nos acompanha, já fez questão de selecionar. Na primeira pergunta, do Nildo Cabral, muito obrigado, Nildo, por sua pergunta. A análise contemporânea que une a psicopolítica, controle da mente e emoções, ao capitalismo feudal, tecnofeudalismo, ajudam quando o objeto de estudo é o Brasil? Ora, Nildo, a tua pergunta, ela nos faz refletir, entendo eu, ao tema que nós vamos procurar tratar no nosso último encontro, né, daqui a 2 domingos, que é um pouco entender como, para alguns autores, não é, partem justamente, da compreensão de que a era digital está, constituindo um novo modo de produção, que não seria mais o capitalismo, mas sim o chamado tecnofeudalismo, né. Então, com alguma relação ao que havia sido o feudalismo que antecedeu, no caso europeu, ao capitalismo, né. O Brasil, nós nunca tivemos feudalismo, né. Outro tipo de sociedade, mas justamente, a tua pergunta nos faz refletir, no trabalho de como controlar, não é, massas populacionais que não se encaixam no modelo de sociedade ou na ordem, estabelecida. Vamos passar para a segunda, o J. Castro. Os escravos e os escravizados não negros, que eram pobres e sem qualificação, fizeram a massa sobrante no início do século XX, como separaram-se do latifúndio? Bom, de fato, a estrutura fundiária não foi alterada, na passagem, para o capitalismo, né. A estrutura fundiária praticamente se manteve a mesma, na estrutura estabelecida inicialmente pela Lei de Terras de 1850, né, que praticamente impediu o acesso à terra, seja para ex-escravos, de maneira geral, seja inclusive para imigrantes. É uma restrição, que marca justamente a trajetória brasileira, do ponto de vista da sua situação no campo aos dias de hoje. Os dados que nós temos atualmente indicam que o Brasil, por exemplo, tem a estrutura fundiária concentrada, seria, no ranking mundial, a segunda maior concentração fundiária do mundo, né, perderia para o Paraguai, se não falha a memória. Embora, ao longo do tempo, movimentos sociais tenham defendido a reforma da estrutura fundiária, a reforma agrária e assim por diante, mas que isso é algo que, de certa maneira, não aconteceu, no Brasil ainda. E que faz parte, das transformações do capitalismo
ocidental, especialmente no chamado norte global, né? Países fizeram reforma agrária, não é o nosso caso, e, portanto, temos as características de uma população excedente no mercado de trabalho urbano, que resulta justamente da ausência da abolição da reforma agrária. Então, o que nós tivemos é o encerramento da escravidão. É claro que nós ainda hoje temos situações de trabalho equivalentes, né, próximo ao trabalho escravo. Então, a escravidão não foi finalizada de imediato. Imagina o Brasil profundo, né? Como isso foi ainda se mantendo ao longo do tempo, ou condições de trabalho muito próximas à escravidão, e sem a posse da terra, que era justamente uma das demandas do movimento abolicionista, nós fomos, de fato, convivendo com uma população que foi sobrando, pois não tinha ingresso no mercado de trabalho livre, que foi se constituindo de forma regional, especialmente em regiões mais dinâmicas, como no Sudeste. E então, na verdade, o que resultou foi tentativas de subsistências, pequenos negócios, ou seja, a chamada informalidade que vai se estabelecendo e marca o país ao longo do século XX e início do século XXI. Bom, temos a pergunta do Sebastião Ferreira: é possível fazer um paralelo entre a população sobrante do período apresentado com a população sobrante do período atual? Se possível, gostaria de ouvir mais. Sebastião, eu lhe convido a nos acompanhar. Será justamente essa a questão que eu gostaria muito de desenvolver, no nosso último encontro, daqui a 2 domingos, né. Então, estamos indo lentamente, mergulhando na história para entender como, de certa maneira, a história não que se repete, mas guarda alguma similitude, que nós vamos tratar no período atual, fazendo menção justamente a esse período da República Velha, que é muito interessante. Então, se você me permitir, aguardem os próximos capítulos. Obrigado, Sebastião. Vamos então agora a Ana Fonseca. O professor vê as religiões neopentecostais de hoje fazendo o papel religioso que antes era messiânico, e as milícias como antigo banditismo. Olha, o pessoal está bem avançado para entender o período atual. Eu acho que vocês têm toda a razão. Eu estou, na verdade, mergulhando na história para trazer elementos, né, e para entender, né, o conceito que utilizo de sujeito coletivo, diferentemente da perspectiva europeia, inglesa e francesa. Também vou explicar um pouquinho melhor, não é, que parte da ideia de que o sujeito coletivo seria revolucionário, seria produto do capitalismo nesse sentido. Inclusive, foi o objeto de um livro excelente que Sader produziu em 1988, quando novos personagens entram na história. Vamos falar sobre isso também. Mas, Ana, lhe pediria para nos acompanhar daqui a 2 aulas, vamos justamente tratar sobre isso. É importante ver, na próxima aula, próximo domingo, nós vamos tentar entender como foi, na verdade, aí a proposta, do tenentismo, né, do que poderíamos dizer como movimento modernista, a resposta ao liberalismo da República Velha, que vem com a Revolução de 30, como, na verdade, ali se arma um projeto de inclusão daquilo que era considerado sujeito coletivo, uma espécie de perturbador daquela ordem, não é? E como, na verdade, os governos desenvolvimentistas, até o final dos anos 80, vão trabalhar, não é, uma forma de uma contra-revolução preventiva para incorporá-los num projeto de sociedade salarial. Mas vamos trazer esses detalhes na próxima aula. Nos aguardem, Ana. Agora, o Maurício: o que falar dos sobrantes dos tempos atuais que vivem à margem da sociedade, mesmo com os direitos trabalhistas atuais, seguem sem direitos fundamentais garantidos? O pessoal está bastante ansioso, o que é muito bom. Mas, Maurício, a minha resposta é a mesma. Eu não vou falar agora para você ou para todos que nos acompanham algo que a gente vai tratar com mais detalhes, não é? E eu entendo que você está no sentido correto, ou seja, nós temos muitos aspectos, a meu modo de ver, só vou antecipar isso, a nossa hipótese é que o ciclo político da nova república, que começa ali em 85 e vem vindo aos trancos e barrancos aos dias de hoje, tá certo? Cada vez mais se assemelha
ao que foi a República Velha, tá certo? Mas eu vou dar os detalhes para poder entender isso, só estou antecipando. Obrigado, Maurício, nos aguarde. O que vamos mais agora? Aqui tem a pergunta do Daniel Pedroli. Professor, pode-se afirmar que há conexão e similitude entre esse sujeito coletivo da República Velha com trabalhadores atuais naquilo que se refere às causas e problemas enfrentados e representatividade? Veja, nós vamos tratar com mais detalhe na nossa última aula, mas o que nós temos ali na República Velha, né? De um lado, o nascimento e o fortalecimento da classe operária, sobretudo industrial, né, que se organiza em torno do contraditório, dos conflitos que emergem da relação capital-trabalho. Né? E isso que vai dar, por exemplo, na greve geral, né, de 1917, né? E outras perturbações próprias da ausência de regulação, de um capitalismo selvagem que ali ganha dimensão, né? E que a reação do Estado é uma reação, né, questão social é um caso de polícia. Então, a polícia atua em defesa do direito de propriedade. Né? Não pode paralisar uma fábrica, não pode ocupar, porque está rompendo com o direito de propriedade. Por outro lado, né, o que você tem mais de brasileiros são aqueles que estão à margem disso aí, essa chamada massa inorgânica, nas palavras de Caio Prado, e eles não são submetidos à ordem e à relação capital-trabalho. Né? É outro tipo de dominação, e aí há, então, toda a manifestação questionadora que se dá a partir da presença e participação do que a gente pode denominar como o sistema jagunço, sistema jagunço de uma sociedade agrária. Nós vamos trabalhar daqui 2 aulas, né, demonstrando como o Brasil está vivendo um novo sistema jagunço, porém urbano, ainda que tenha interfaces agrárias, rurais no Brasil. E a representatividade daquele período ela vai se constituindo com organizações livres e, posteriormente, sindicatos, justamente onde há relação capital-trabalho. No campo não existe relação, não existe representatividade, por isso o espaço para a penetração da igreja, as várias igrejas, e também do próprio banditismo social. Por fim, Ailton recomenda alguma bibliografia boa para o tema? Sim, há muita coisa interessante. A gente está falando de um período histórico, sempre é muito difícil, porque há várias interpretações, uma produção muito interessante, muito pontual, assim, nem sempre fazendo esta cobertura. Eu sugiro, para os que tiverem interesse, evidentemente, em aprofundar a leitura, esse livro que produzimos, um novo sujeito coletivo, sai de trás para frente aqui, novo sujeito coletivo, que tem uma referência bibliográfica bastante sistematizada, articulada, para dar conta do que aqui a gente falou em tão pouco tempo, mas mencionando e caracterizando esse conceito de novo sujeito coletivo para sociedades que, em transformação, também transformam esse sujeito coletivo. Então, o livro tem ali uma listagem grande. Eu até posso, talvez, citar alguns livros e mandar para vocês. Espero que vocês estejam recebendo também alguns artigos que têm sido enviados pelo Davi, e eu me comprometo, então, em já indicar alguma outra bibliografia que possa ajudar os mais interessados. Penso que, com isso, nós atendemos, se não todas as perguntas, aquelas que foram selecionadas pelo Davi. Nós estamos procurando aí seguir esse período de 60 minutos, né? Nesse domingo, em homenagem, então, às mulheres, às mães, muito agradecido pela atenção de todos e espero encontrá-los entusiasmados, ansiosos pelo saber, no próximo domingo. Muito obrigado pela atenção, vamos seguir juntos. Aquele abraço.